Se liga no que eu digo, se liga no que eu falo. Chegou no canal oficial, já tá clipado. Preste atenção no que eu vou dizer. NIOQD, canal de clipes pra você. Realmente está acontecendo, não só com o Palmeiras, mas com o próprio Grêmio também. Né? É só para exemplificar, eu acho que nós não podemos dar muita margem. Quer esse valor? Não quer? Então, ok, tem outros jogadores. Não podemos ficar alimentando esse tipo de situação diante de contratações que, na minha opinião, eles não são os melhores de todos, né? São apenas bons jogadores. Isso é fato. Pegando carona no que a Cássia falou, tem uma outra situação em mente também que eu quero depois levantar para uma pauta. Primeiro lá no Aldo, só para eu não esquecer. Aldo, você falou de transparência. Eu acho que essa falta de transparência e o que você citou de ter um bate-papo mais franco, desarmado com a mídia palmeirense, ou com alguns canais, ou com um ou outro canal, eu acho que isso ajuda muito, e eu, inclusive, vejo que o sócio-torcedor aqui no Brasil, e inclusive no Palmeiras, ele é mal aproveitado porque o clube não entende que o sócio-torcedor ele é um acionista. Quando ele entender que transparência leva a ter mais acionistas, eles vão entender que vale a pena ser mais transparente. Esse é o primeiro ponto. O segundo, em cima do que a Cássia falou aqui, Cássia que agora tomou a pílula do Chapolin, ela falou de que pegam a gancho, né? E aí eu vou jogar pro Donati, que eu acho que é exatamente o que tem acontecido mesmo. Olha lá, a Cássia tá quase desmaiando, galera. Então, assim, aí, fica a dica aí aos São Paulinos agora, nesse momento. Lembra aquela coletiva das bananas? Mas ela falou de que jogadores que pegam atalho, né? Acabam fazendo isso mesmo. Porque o Ademir, por exemplo, uma vez que o Palmeiras, diretamente ou indiretamente, sinaliza que quer contar com o jogador, daqui a pouco o Corinthians também quer. Se de repente não vir Palmeiras, o Corinthians faz uma proposta menor e acaba caindo no Corinthians. E eu vi isso acontecer várias vezes desde o começo da Crefisa, e eu culpo a Leila, que ela trouxe os números lá em 2015, 2016, falando que o Palmeiras era o maior patrocínio das Américas, e hoje, até agora, a gente paga o preço por isso. Então, Leila, você é a culpada, no meu ponto de vista. E depois eu me aprofundo a respeito disso. Para mim, ela é culpada. Fernando. Manda. O Fernando, no caso do Ademir, que nem o Josino falou que inflaciona, né? Quando é para o Palmeiras, inflaciona o mercado, o jogador vem mais caro. Mas no caso do Ademir, ele vai poder assinar um pré-contrato daqui 2 meses, 3 meses, se eu não me engano, foi o que eu tô sabendo, né? Então, na verdade... Então, ele pode vir de graça. É um caso atípico, né? Então, o Palmeiras não tem que ser refém do América, se daqui 2 meses a gente pode assinar um pré-contrato e o ano que vem... Mas isso, Máscara... isso é o mesmo com o Borré e com outros que a gente está tratando. Não há sentido você fazer uma compensação financeira para um clube XY aí, sendo que é igual, a gente tem casos assim aqui, né, Donati? A gente tem Felipe Melo aqui, o William. Então são casos que também são parecidos e cabe ao Palmeiras, né, também saber. O Fluminense, você quer o William? Tá bom, eu libero hoje, mas tá aqui. Eu quero isso aqui. Ou então, o Boca Juniors, você quer o Felipe Melo de fato? A gente até libera, mas por esse valor aqui. Donati, você acredita que usam o Palmeiras aí como uma ponte para... Eu acredito muito. O problema disso não está no Ademir, está nos agentes. O problema disso não está só lá no presidente do América que falou assim, eu quero negociar igual o Mineirinho. Não, está nos agentes, né? Porque é um jogador, falando do Ademir, eu volto a dizer, é um jogador que abre margem gigantesca para a comissão, porque ele não tem valor de mercado. Fala aí, Donati. Bom, boa tarde a todos. Aí eu tava olhando aqui, quietinho, os amigos falando, eu tava me sentindo no elenco dos Vingadores, tipo, crossover gigantesco de responsa. Boa tarde aí, pessoal do chat também. Cara, aconteceu um fato desse comprovadamente, né, com o próprio André Horta, né, que há pouco tempo atrás aí ele era especulado no Palmeiras. O pessoal até já puxava o gancho, né, de que não, ele já trabalhou com o Abel no Braga, um jogador que o Abel conhece, é um meia interessante. O que aconteceu? O Abel chegou e disse, não tenho interesse no jogador, está beneficiando empresários, mas não ao Palmeiras. Então, isso realmente acontece. Mas só para fazer um balanço rápido aí de tudo isso, eu tenho também, assim como vocês, algumas reclamações, e eu acho que o nosso ano de 2020 aconteceu com a base, né, com todo esse espaço para os garotos, em detrimento aos erros que tiveram e ao insucesso de 2019, porque senão eu acredito que as coisas continuariam na mesma levada.
Então, uma coisa foi levando a outra, não com planejamento, talvez, de certa forma, até com um pouco de sorte, por que não dizer assim? E a base deu certo. O treinador que a gente contratou é um treinador que tem experiência em trabalho com base, que olha muito para isso e que tem na filosofia primeiro procurar em casa para depois olhar os reforços. E, cara, olhando o mundo, olhando tudo que vem acontecendo e todas as incertezas que o futebol brasileiro vive, né? A gente já imaginava, por exemplo, que no meio do ano aqui a gente já poderia ter a volta do público ao estádio, e não tem. Isso significa também um ano que vai continuar, né? Um ano de vacas magras e tudo mais. Então, cara, eu acho que por mais que essa linha que o Palmeiras está conduzindo irrite alguns torcedores, eu acho que é o caminho certo. Eu acho que é o caminho certo, porque eu, como palmeirense, por mais que eu não veja contratações incríveis ou aquele jogador que a gente sempre quis ver, porque isso chama, né? A gente, como torcedor, a gente gosta, né, de ver os melhores aqui. Então, por mais que não venham tantos e não tenham, de repente, a qualidade aí que a gente está esperando, eu ainda prefiro uma gestão responsável para que o Palmeiras continue uma década lá em cima, sempre brigando, sendo protagonista, mesmo que um ano ou outro fale. Mas é melhor do que você fazer responsabilidade e na próxima temporada você já está com tudo comprometido, não ter de onde tirar, e aquele negócio que vai virando uma bola de neve, e a gente está cheio, né, de times nessa situação, está cheio de exemplos negativos no Campeonato Brasileiro. Mas é assim, cara, o Matos ele era um rockstar, né? Ele era midiático, ele fazia contratações de impacto e tudo mais. O Barros, ele é mais... Tá lá sentado com o violãozinho dele tocando uma MPB. Ele toca bonitinho, mas ninguém para pra apreciar. Então, cara, eu acho que hoje o Palmeiras ele mudou muito. A gente não pode atribuir os acertos ao Barros, só ao Barros, e nem também os erros. É um negócio que me parece muito mais conjunto. Né? Não tem mais essa figura isolada no Palmeiras tomando decisão. Então, e vamos lá. Pra ser estrela. Eu acho, Donati, também, vamos lá, vamos combinar aqui. Só pedir aqui uma atençãozinha pro Richelli, é isso? Richelli Santos. Obrigado, cara, acho que todo mundo aqui, quando escuta isso, tá? Eu vou falar por todos aí, e depois quem for falar pode falar sobre esse tema. Eu acho que quando você, não é pelo dinheiro não, até o pessoal que tá no chat falando, obrigado pela live, façam mais, etc e tal. Eu acho que isso é o principal combustível pro Aldo, pro Zé, pra Cássia, pro Fabinho, para todos que estão aqui. Quando a gente escuta que, de certa forma, o canal serve como uma fonte de notícia, de análise para você que estava cansado da televisão. O Insta Verde nasceu nesse sentido, sim. De olhar para o Insta Verde, não importa o que digam, de olhar para o torcedor com aquela insatisfação que quando eu estava na frente da televisão eu tinha e só era obrigado a aguentar isso, né? O Regis também do Tifose aí, ó. Tamo junto, Regis. Obrigado pelo apoio. Eu vi que você entrou aqui. Na próxima você tá junto com a gente, seja aqui ou em outro canal. Vi que o Regis estava lá no carro e tentou entrar. Um abraço para o Tifose 14, que também é um canal aqui de mídia palmeirense. E em cima do que o Donati está falando, eu não posso... por que eu falo da Leila? Veja só, lá em 2016, ela foi irresponsável em vários aspectos, no meu ponto de vista. Claro que nós estamos aqui em 10, né? O Júlio voltou aí, em 10 ou 9 pessoas aqui. E assim, eu creio que cada um ter a liberdade de pensamento, 10, né? De pensar diferente, entende? Mas eu acho que lá em 2016 é onde começa todo esse problema, que ela começou em ESPN, UOL, um monte de... Bola da Vez, ela foi 1 ou 2 vezes, se eu não me engano, Fox Sports, Band, ela foi em vários veículos de comunicação. Injetar essa situação pro Palmeiras é legal, a gente saber que a gente... um dos maiores, que o Palmeiras é um dos maiores times financeiramente falando, é legal, só que o lado negativo é quando vai negociar, e a gente tá vendo isso na prática agora, e isso vem desde 2017, a gente pode lembrar Lucas Prato, que foi pro Palmeiras custava muito, pro São Paulo não custou nada, e são várias negociações, então se tem esse peso, às vezes esconder um pouquinho as finanças também faria bem, porém, eu vou dar uma passada de pano também pra Leila, por quê? Ao mesmo tempo que eu vou criticar, eu vou deixar a situação em aberto, até porque o canal tem que servir para ela como pontos de esclarecimento, não só aqui, mas qualquer canal. Aonde eu passo o pano? Quando o Alexandre Matos foi contratado pelo Palmeiras, foi o resgate do produto sócio-avante. Naquele momento, o Palmeiras precisava mostrar para a torcida que sairia daquele limbo que a gente estava entrando. Então, naquele momento, a figura do Alexandre Matos foi importante para converter torcedores em sócios. E não só isso, quando a Leila vem também se posicionar na mídia, para mim foi errado, mas eu entendo também
o recado? É que o Palmeiras está em um outro, para não falar patamar, em um outro momento. Nós hoje temos o maior patrocínio das Américas, etc e tal. É uma maneira dela valorizar a empresa dela, valorizar o Palmeiras, mas é claro que criaria complicações para o futuro, que é o que a gente tem hoje. Lógico, a Crefisa, para mim, num balanço, queria até, quem quiser pegar, pega aí na sequência, para mim, num balanço, ela é muito mais positiva que negativa, mas esse pequeno efeito adverso a gente tem justamente pelos números que foram expostos lá atrás. Preste atenção no que eu vou dizendo. Agora se inscreve no Seja Membro. Eu já falei, tem exclusividade. Pode acreditar, ganha de verdade.